Olá, seja bem-vindo ao curso Administração Pública. Estamos dando início agora à nossa quinta aula, que tem como tema o município. Está preparado? Então vamos lá. O município. Quero apresentar a você agora dois objetivos. O primeiro, ilustrar as origens e a evolução dos municípios no mundo desde a antiguidade e no Brasil, passando pela colônia, império e república. E segundo, formular os conhecimentos a respeito da composição e das competências dos municípios, situando-as entre as competências dos demais entes da federação, que são a União e os estados. Muito bem. Falaremos agora sobre o federalismo, que representa uma benéfica forma de organização territorial do Estado. Através da descentralização política, é possível que muitas questões possam ser melhor abordadas e solucionadas pelas localidades dotadas de autonomia. A repartição de competências proporciona, no âmbito administrativo, maior agilidade e eficiência da prestação dos serviços públicos. O caminho existente entre a demanda popular e sua satisfação através da política pública tende a ser mais curto com a descentralização política. Além disso, o federalismo aponta importante contribuição para a construção da democracia participativa. O controle social das políticas públicas é favorecido nos municípios pela proximidade e maior alcance da população aos agentes políticos, que são os prefeitos, secretários municipais e os vereadores. Ainda sob o aspecto democrático, José Luiz Quadros de Magalhães aponta que atualmente há, em nível mundial, uma valorização crescente da descentralização territorial efetiva, como forma de ganhar em agilidade, eficiência e principalmente democracia, consagrando o respeito e a diversidade cultural, que permite sejam encontradas soluções criativas que respeitem o sentimento da localidade, da região cultural e principalmente do sentimento de cidadania que se constrói na rica diversidade das culturas, das cidades, espaço real e não virtual. Magalhães, na sua obra de 2000, na página 14. Nesta aula serão abordadas a história, o papel e a autonomia do município no Estado brasileiro, além do exame da organização administrativa municipal. Busca-se, neste momento, ressaltar a importância da autonomia municipal e esclarecer as atribuições e funcionamento do governo local. Vamos lá? Bons estudos! Origens e evolução dos municípios. Os municípios foram se desenvolvendo no decorrer da história, ora organizando-se por normas próprias e com maior estrutura e atribuições, maior autonomia, ora sendo organizado pelo Estado, com menores incumbências administrativas, ou seja, menor autonomia. Atualmente, o município no Brasil goza de relevante autonomia, assume todas as responsabilidades na ordenação da cidade, na organização dos serviços públicos locais e na proteção ambiental de sua área. Sua atuação não se restringe ao núcleo urbano, que é o distrito sede, mas se estende a todo o território municipal, composto pelos distritos, que são as unidades administrativas municipais desconcentradas. Façamos agora um recorte do município na história, enfocando o município no Brasil. Primeiramente, não devemos imaginar as cidades antigas de acordo com as que costumamos ver hoje. Constrói-se algumas casas e temos uma aldeia. Insensivelmente, o número de casas aumenta e temos a cidade. E se for o caso, acabamos por rodeá-la por um fosso e uma muralha. Uma cidade entre os antigos não se formava com o tempo, pelo lento crescimento do número dos homens e das construções. Fundava-se uma cidade de um só golpe, inteiramente em um dia, conforme Coulanges na sua obra de 2006. O município na antiguidade. De acordo com o levantamento de Meirelles, no final do período romano, em função do vasto território sobre seu domínio, Roma pretendeu realizar a integração jurídica dos povos conquistados. Com esse intuito, foram ampliados os direitos aos estrangeiros, embora fosse mantido
um núcleo de poder político que assegurasse a unidade e a ascendência da cidade de Roma. Nesta ampliação dos direitos aos estrangeiros, os vencidos ficaram sujeitos desde a derrota às imposições do Senado romano e suas leis, mas em troca, a República lhes concedia o privilégio político de eleger seus próprios governantes e dirigir a própria cidade. A cada município era dado um grau de autonomia de acordo com o vínculo jurídico com Roma. Esses municípios desempenhavam funções políticas, dentre elas a de elaborar leis locais, funções administrativas, recolhimento de tributos e polícia, e funções judiciais, administração da justiça. Era estruturado por um conselho de magistrados, que eram os chefes das funções administrativas e judiciais, e um conselho municipal, com as funções legislativas, de acordo com Meirelles. Ainda com base no mesmo autor, vemos que na Idade Média, com as dominações bárbaras que sucederam à hegemonia romana, o Conselho de Magistrados foi substituído pelo Colégio dos Homens Livres, a que os germânicos denominaram Assembleia Pública de Vizinhos, com a tríplice função administrativa, policial e judicial. Do passado resiste a Câmara dos Vereadores, que era o Conselho Municipal do Império Romano, representativa da comunidade local e fiscalizadora da conduta do Executivo Municipal. Vejamos agora o papel do município na história do nosso país. Após termos aprofundado nosso conhecimento sobre como era estruturado o município na Antiguidade, passaremos ao estudo da origem e evolução dos municípios no Brasil. Preparado para acumular mais conhecimento? Vamos aos estudos. O município no Brasil colônia. Na época em que o Brasil era colônia, o nosso ordenamento jurídico era vinculado ao de Portugal. Logo, o município no Brasil colônia, ou seja, sua organização e atribuições, foi forjado nos moldes do município português. Municipalidades constituídas por um presidente, 3 vereadores, 2 almotacéis, que exerciam funções administrativas subalternas, e um escrivão. Embora tivesse atividade restringida pelas capitanias, os municípios assumiram por iniciativa própria relevantes atribuições de governo, de administração e de justiça. Realizavam obras públicas, estabeleciam posturas, fixavam taxas e nomeavam pessoas para o exercício de funções públicas. As câmaras municipais assumiram um papel político de destaque, através da extrapolação das funções originais. Pode-se dizer que elas preencheram um vazio da presença do Estado. Um fato histórico ajuda a representar este papel. A Câmara do Rio de Janeiro, por exemplo, chegou a depor um governador da capitania de suas funções. O município no Império e na República. Após a independência do Brasil, com a Constituição Imperial de 1824, foram instituídas câmaras municipais em todas as cidades e vilas existentes. E aí estava o decreto, e nas mais que para o futuro se criarem, está no artigo 167. E o que obtiver maior número de votos será o presidente, no artigo 168. Embora as câmaras tenham sido reconhecidas pela Constituição da época, suas atribuições foram regulamentadas por lei de 1828, que trouxe para as municipalidades grande subordinação administrativa e política aos presidentes das províncias. Na vigência da Lei Regulamentar de 1828, as câmaras eram consideradas corporações meramente administrativas, sem influência política e sem autonomia na gestão de seus interesses. Nesse período, as municipalidades perderam também a função judicial. Tal fato não se restringiu à organização das municipalidades. Destaca-se nessa Constituição, que foi imposta por D. Pedro I, o perfil centralizador com forte posição do imperador na separação dos poderes. Proclamada República, a Constituição de 1891 instaurou o federalismo no Brasil, através da sua composição em Estados-membros. Nessa forma de Estado, a Constituição também inseriu o município em seu texto, cujo artigo 68 assim prescrevia: os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. Embora prevista a autonomia, essa ficou sujeita à definição por parte dos Estados-membros,
da matéria que seria de peculiar interesse municipal. Destaca-se nesse período o hábito do centralismo e a opressão do coronelismo, cujos representantes políticos exerciam influência em um eleitorado sem a menor cultura democrática. A Constituição de 1934, sob influência social-democrata, colocou o município em um patamar mais digno, incluindo um elemento essencial para o exercício da autonomia municipal: a possibilidade de arrecadar rendas próprias, que assegurassem a realização de seus serviços públicos e possibilitassem o progresso material do município, além de manter a autonomia do município em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. A consolidação dos municípios na ordem constitucional brasileira, como ente autônomo, voltou a sofrer impactos nos regimes ditatoriais, como na Constituição de 1937 e após o golpe militar de 1964, na Constituição de 1967 e na Emenda número 1 de 1969, que também tinham por característica um Estado centralizador. Como exemplo da perda de autonomia municipal, basta dizer que nas duas situações havia possibilidade de nomeação do prefeito pelo governo central. Na Constituição de 1988, o município foi integrado à federação com relevante ampliação da sua autonomia, no tríplice aspecto político, administrativo e financeiro, outorgando-lhe a possibilidade de elaborar sua lei orgânica, que é como uma Constituição municipal. Dentro da sua competência privativa está a de legislar sobre assuntos de interesse local. Ou seja, só o município pode criar as leis caracterizadas pela predominância do interesse para o município em relação ao Estado e da União. Meirelles declara isso na sua obra de 2008. Com a mudança do seu papel e de sua autonomia concretizados na Carta Magna de 1988, os municípios passaram a ter também ampliadas suas competências. E é este o assunto que veremos a seguir no próximo item. Vejamos as competências municipais. No conceito de Mello, em sua obra de 2005, os municípios são unidades que possuem território e autonomia política, administrativa e financeira, de acordo com a Constituição da República. Como já tivemos a oportunidade de discutir, o município é um ente político da federação, ou seja, goza de autonomia frente ao Estado e à União. No entanto, essa autonomia sofre restrição da Constituição da República, que irá determinar quais são as competências específicas e particulares frente aos demais entes federados. Como entidade integrante da Federação, o município brasileiro é dotado de autonomia política, que é sua composição eletiva do governo e edição das normas que disponham sobre suas competências e atribuições. Administrativa, que é sua organização e execução dos serviços públicos locais. E financeira, que é a decretação, arrecadação e aplicação dos tributos municipais. O município possui competência expressa no que se refere a assuntos de interesse local, prevalecendo sobre as competências federais e estaduais, nos termos do artigo 30, inciso 1º. Mas o que seria este interesse local? Entende-se que o interesse local é aquele no qual há predominância e não exclusividade dos interesses do município com relação aos estados e à União. O interesse local não exclui o interesse geral do Estado ou da União. De acordo com o professor Cretella Júnior, na sua obra de 1990, ele diz: peculiar interesse ou assunto de interesse local. Desse modo, é aquele que se refere primariamente e diretamente, sem dúvida, ao agrupamento humano local, mas que também atende a interesses do Estado e de todo o país. Já Meirelles, na sua obra de 2002, diz: ele vai além ao definir que a predominância do interesse do município em relação ao possível interesse estadual ou federal, com relação ao mesmo assunto, é o que caracteriza o interesse local. Exemplificando, em determinado município existe uma área de interesse ambiental. A existência desta área pode ensejar a criação de uma política municipal de proteção ambiental. No entanto, a existência dessa política, amparada por legislação específica municipal,
não exclui a competência comum da União e dos Estados de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Outra competência do município é a chamada competência suplementar, prevista na Constituição Federal no seu artigo 30. Refere-se à atribuição do município de complementar disposições sobre a matéria de competência federal ou estadual, no que couber, respeitadas as disposições gerais inseridas na forma federal ou estadual. A Constituição outorga expressamente ao município a competência para sua organização, mas reserva ao Estado competência para, através de lei, determinar a criação, incorporação, fusão e desmembramento dos municípios. Quanto aos distritos, a Constituição confere competência aos municípios para criá-los, organizá-los e suprimi-los, observada a legislação estadual brasileira. Compete ainda ao município promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Esse ordenamento territorial deverá obedecer às diretrizes gerais estabelecidas pelas normas federais e estaduais. Cabe ao município o poder de editar a sua própria lei orgânica, ou seja, o direito de promulgar a lei básica de sua organização, atendidos os preceitos e princípios da Constituição da República e da Constituição do respectivo Estado-membro. A Constituição prevê ainda as seguintes atribuições ao município. Primeira, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Segunda, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Terceira, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Quarta, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviço de atendimento à saúde da população. Quinta, promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. E sexta e última, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Vimos que o município pode instituir e arrecadar os tributos que lhe competem, pode legislar sobre assuntos locais, promover o ordenamento territorial, dentre outras competências. Agora veremos como é estruturada a composição do governo em nível municipal. Esse será o assunto da nossa próxima aula. Te vejo lá. Essa foi a nossa quinta aula do curso Administração Pública. Se você gostou, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as aulas. Te vejo na próxima aula, que tem como tema Composição do Governo Municipal. Agora é com você. Te vejo lá.